sentidos, verdades vão brilhar. Digitar com santa força é nosso farol. No portal TDW o saber rompe o sol. Na trilha dos rios antigos seguimos com paixão, resgatando a história da galáxia em expansão. Com sabres, códigos e voz, nossa missão é lutar contra a névoa do esquecimento, vamos iluminar. E somos todos Jedi da palavra e da razão. Guardamos o cânone, reescrevemos a canção. Portal TDW, rebelde é o teu nome. Na galáxia distante és o farol que consome. De arquivos imperiais, as lendas de Titã, mergulhamos no saber, revelamos a visão. Voando com os caçadores, nas rotas do saber, trazemos o que é esquecido pra quem quer entender. Na alvorada da esperança, nosso grito vai soar no portal TDW. A força vai reinar, que a galáxia nos ouça. Além do que se vê, o legado vive em nós e renasce com você. I got a bad feeling about this. E somos todos Jedi da palavra e da razão. Guardamos o cânone e reescrevemos a canção. Portal TDW, rebelde é o teu nome. Na galáxia distante és o farol que consome. E somos todos Jedi da palavra e da razão. Guardamos o cânone e reescrevemos a canção. Portal TDW, rebelde é o teu nome. Na galáxia distante és o farol que consome. Que consome. És o farol que consome. This is the way. Aliada minha é a força. E poderosa aliada ela é. Olá! Sejam bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui do Portal TWD. Olá! E hoje a gente vai mergulhar no universo que a gente adora, Star Wars, mas por um ângulo diferente, sabe? Olhando para os desafios bem reais de quem está por trás das câmeras. Exatamente. O nosso foco hoje é naquela pressão, assim, quase absurda que os atores sentem em franquias gigantescas como essa. E para ilustrar isso, a gente vai olhar para a experiência da Katee Sackhoff, que é, a nossa Bo-Katan Craze. Isso. E a nossa conversa, ela parte de uma matéria bem legal que saiu no portal TWD. Essa matéria esmiuça uma entrevista, assim, muito sincera que a própria Katee Sackhoff deu no podcast dela, o The Sackhoff Show. Foi um papo com o Tahmoh Penikett, que trabalhou com ela em Battlestar Galactica, lembra? Lembro, sim. E a nossa missão aqui hoje é tentar entender o custo, sabe? O custo emocional, mental, de dar vida a personagens tão marcantes. O que rola quando a armadura pesa mais fora da tela? Bom, vamos investigar isso. E claro, pensar um pouco no que essa história toda diz sobre os bastidores do entretenimento e até sobre o próprio universo Star Wars, que também fala muito de resiliência, mas de complexidade também. Bom, vamos lá. Katee Sackhoff e Bo-Katan. Para muitos fãs, já virou quase a mesma coisa, né? Ela começou como a voz da personagem nas animações, que foram super importantes, Clone Wars, Rebels. Ali ela já definiu muito da Bo-Katan. Totalmente. E depois veio a transição, que foi incrível, pro live action em The Mandalorian. E não dá pra esquecer que ela já tinha essa moral toda no sci-fi, né? Principalmente por causa da Starbuck em Battlestar Galactica, uma atriz já bem estabelecida nesse meio. Uma trajetória e tanto, né? Dar a voz por anos e depois vestir a armadura literalmente, isso é raro e traz uma expectativa, assim, enorme. E a Bo-Katan não é fácil, né? Ela é líder, mas meio relutante às vezes, guerreira implacável, mas com um passado, nossa, cheio de reviravoltas, muitas camadas. Exato. E aí que a matéria do portal TW, pegando o gancho da entrevista, acerta em cheio. A Sackhoff mesma contou que passou por uma, abre aspas, quebra mental e emocional durante as gravações de The Mandalorian. É.
E aqui que a coisa fica, nossa, muito interessante, até meio chocante, sabe? Porque ela não mediu palavras nessa conversa com o Penkett. A matéria do Portal TW até destaca a frase exata dela. Eu realmente quebrei mental e emocionalmente. Ponto final. Direto assim. Forte. Vindo de uma atriz que a gente associa muito a personagens fortes, né? Cheios de confiança, essa vulnerabilidade chama muito a atenção. Mostra um contraste brutal, sabe? Entre a imagem pública e o que estava rolando por dentro. E ela detalhou mais essa quebra, né? Falou que sentiu uma completa desconexão dela mesma. Imagina isso. É como se o acesso à personagem, algo que ela já dominava na voz, tivesse sumido. Bloqueado. Isso. Ela usou uma expressão muito, muito forte, dizendo que a Bo-Katan era muito distante dela como pessoa, que ela não a sentia no estômago. Essa falta de identificação, essa distância, foi o que, segundo ela, a quebrou. O que é fascinante aqui é essa briga interna com a própria ferramenta de trabalho, né? Para um ator que talvez dependa muito dessa coisa visceral, da intuição, perder isso deve ser apavorante. É tipo um músico perder o ouvido, sei lá. A matéria do portal TDW consegue passar bem essa angústia. Totalmente. E para complicar ainda mais, ela contou como era difícil lidar com essa luta interna e, ao mesmo tempo, ouvir comentários de fora, tipo, para você é fácil fazer esse tipo de personagem forte. Nossa. Ela até lembrou de um agente antigo que falava para ela que ela tinha um talento tão natural que nem precisava se esforçar muito. E isso que talvez tenha sido um elogio lá atrás virou uma coisa meio destrutiva quando ela estava justamente ralando, achando tudo dificílimo. Essa dissonância é cruel, né? A percepção de fora da facilidade meio que invalidando a luta real que está acontecendo por dentro. A matéria do portal TW usa uma metáfora que eu achei ótima para descrever isso. Uma guerra silenciosa. Guerra silenciosa. Gostei disso. Uma batalha interna que ninguém vê para se reencontrar como atriz, para se sentir suficiente, sabe? Diante de um papel com tanto peso, tanta história, tanta expectativa dos fãs. E nem imagina que a atriz por baixo tá travando uma batalha tão pessoal, tão dolorosa para simplesmente conseguir fazer o trabalho dela. Sem dúvida. E a matéria que a gente está usando de base, ela contextualiza bem essa pressão toda. Star Wars não é só mais uma franquia, né? É um universo que está aí há décadas, um fenômeno cultural que pega gerações, com uma base de fãs, como a gente pode dizer? Intensa. Intensa é uma boa palavra. Apaixonada, dedicada e com opiniões, assim, bem fortes. Isso joga um peso gigantesco nos atores. É quase como receber a chave de um patrimônio cultural, né? Não é só decorar texto e atuar. Exato. E o depoimento da Sackhoff, que a matéria destaca, mostra que mesmo atores experientes como ela não escapam daquela sensação chata da síndrome do impostor, sabe? Aquela coisa de achar que não é tão bom assim, que não merece estar ali, que vão descobrir que é uma fraude a qualquer momento. Definiu perfeitamente, e a matéria do portal TW até reforça que isso não é um caso isolado, mencionando a fala do Tammo Penikett, lá na mesma entrevista. Ele contou super aberto da própria jornada difícil dele. Disse que levou uns 7 anos para reconstruir totalmente a confiança como ator depois de uma fase ruim. Isso mostra que essa vulnerabilidade está aí na indústria. Nossa, ouvir isso de outro ator experiente ali na hora deve ter sido um alívio para Sackhoff, né? Uma validação. Mas um ponto-chave que surgiu na entrevista e que o portal TW explorou bem foi a percepção da própria Sackhoff sobre a raiz do problema dela ali. A falta de uma técnica de atuação mais formal, digamos. Um método mais estruturado para ela se apoiar quando o instinto sumiu. Exatamente. Ela comentou que sempre trabalhou muito na base da intuição, sabe? De sentir a personagem, de achar a verdade da cena ali na hora. E muitas vezes ela buscava papéis mais próximos dela mesma, onde essa abordagem funcionava bem. Só que a Bo-Katan era outra história. Mais distante da personalidade dela, mais complexa nas motivações, na história toda. E quando aquele instinto natural, aquela conexão que ela chamou de sentir no estômago, não veio, ela ficou sem um plano B. Sem ferramentas. Isso, sem aquele kit de ferramentas técnicas para construir a personagem de um jeito talvez mais analítico, mais estruturado.
E foi aí, nesse momento de crise, que ela foi buscar ajuda fora, né? A matéria fala que ela contratou uma coach de atuação. Sim. E o detalhe que eu achei interessante que a matéria aponta é que o trabalho da coach não foi, tipo, ensinar a Kate Sackhoff a atuar. Afinal, ela é uma atriz com anos de carreira, né? Claro. O foco foi outro. Foi ajudar ela a voltar para o centro, a reencontrar aquela confiança que tinha ido embora, a se reconectar com o próprio processo criativo dela, talvez de um jeito diferente, mas consciente. Isso leva a gente a pensar numa coisa importante sobre o ato de atuar, principalmente em projetos gigantescos, como o Star Wars, né? Mesmo para quem tem um talento natural óbvio, ter um repertório técnico, um processo mais formalizado pode ser, tipo, uma rede de segurança. Faz todo sentido. É um recurso para usar naqueles momentos em que a pressão tá lá no talo, ou quando a conexão mais intuitiva com o papel fica difícil de achar. É reconhecer que atuar não é só dom e inspiração, né? É também um ofício, um trabalho que exige método, exige disciplina, ferramenta, principalmente quando o bicho pega. Precisamente. É a diferença entre só contar com a inspiração e ter também a transpiração, a técnica para segurar a barra, para sustentar a performance. Ok, então. Como essa jornada toda da atriz, essa coisa interna, acaba aparecendo no que a gente vê na tela? A matéria do portal TDW levanta um paralelo bem legal. Essa luta da Kate Sackhoff, essa tal guerra silenciosa, ela meio que espelha a própria trajetória da Bo-Katan na saga. É verdade. Uma personagem que é essa guerreira incrível, líder, mas que também carrega um peso danado, comete erros, tem dúvidas profundas e precisa lutar o tempo todo para reconquistar o lugar dela, a liderança, até o Darksaber. Esse paralelo é forte mesmo. Será que saber dessa dificuldade da atriz para achar a personagem muda o jeito que a gente lê as cenas da Bo-Katan? Talvez aqueles momentos de hesitação dela, de conflito interno que a gente vê na tela, ganham outra camada de sentido? Né, pode ser. A luta da atriz para se sentir suficiente pode ter, sem querer, enriquecido a forma como ela mostrou a luta da personagem por redenção ou para se reafirmar. É uma possibilidade fascinante. De repente, a atuação ganha uma camada extra, uma metalinguagem que a gente não esperava. E pensando mais amplo, quais as implicações disso tudo para a indústria? Olha, a experiência da Sackhoff, como a matéria do portal TW pontua bem, joga uma luz na necessidade que parece urgente de ter mais diálogo e mais suporte real para a saúde mental dos profissionais do entretenimento. Com certeza. Principalmente para quem está nesses papéis de altíssimo estresse, em franquias com fãs tão vocais e expectativas nas alturas. A coragem dela de falar abertamente sobre isso pode ser um passo importante nessa direção. E parece que o público hoje em dia está mais aberto para essa honestidade, não acha? Tem um interesse maior em entender o lado humano por trás da fantasia, do espetáculo. Não é só efeito especial e batalha, mas as pessoas reais que estão criando aquilo. Exato. A matéria do TW até lembra que Star Wars, lá na essência, sempre foi sobre histórias de dor, perda, superação, humanidade. A vulnerabilidade que a Sackhoff mostrou não diminui a força da Bo-Katan. Pelo contrário. Torna mais real. Eu acho que sim. Torna aquela armadura mandaloriana, que já é um símbolo visualmente muito forte, ainda mais palpável, sabe? Mais real. A gente percebe que por baixo daquele capacete tem alguém enfrentando as próprias batalhas internas. É como se a fragilidade que a atriz revelou adicionasse uma camada de verdade à resiliência da personagem que a gente vê. A força da Bo-Katan fica até mais admirável quando a gente sabe o quão difícil foi para a atriz chegar lá. Sem dúvida. A honestidade dela pode, na verdade, enriquecer a nossa percepção. Mostra que a força e a resiliência, tanto na ficção quanto na vida real, muitas vezes nascem justamente da dificuldade, da dúvida, da superação desses obstáculos internos. A luta da atriz para se conectar com a Bo-Katan adiciona profundidade à própria resiliência que a gente admira na tela. Torna a jornada da personagem com os altos e baixos dela, a perda de confiança, a luta para recuperar, algo que a gente consegue se identificar ainda mais. E talvez isso até inspire outros artistas a falarem sobre as suas experiências também. E quem sabe pode influenciar a própria indústria a repensar como prepara e como dá suporte para o pessoal nesses projetos tão exigentes. A Kate Sackhoff,
usando a plataforma dela para essa conversa, pode se tornar uma voz fundamental na defesa do bem-estar dos artistas, especialmente nesse universo geek, onde a paixão e a intensidade são tão marcantes. Então, para a gente fechar nossa análise de hoje, que foi baseada na matéria do portal TW e nessa entrevista super reveladora da Kate Sackhoff, a gente viu a coragem dela em expor uma vulnerabilidade profunda, aquela quebra mental e emocional. Vimos a dimensão da pressão que é interpretar personagens icônicos em sagas como Star Wars. Refletimos sobre como a luta pessoal de um artista pode, até paradoxalmente, aprofundar nossa conexão e nossa compreensão da personagem que ela vive. E, fundamentalmente, a gente destacou a importância de ter uma conversa mais aberta e ações mais concretas sobre saúde mental e suporte na indústria do entretenimento como um todo. Fica aqui então uma provocação final para quem nos ouviu até agora. Será que conhecer essa vulnerabilidade da atriz por trás de uma figura tão imponente como a Bo-Katan diminui a imagem de força da personagem? Ou será que, pelo contrário, essa transparência nos dá uma compreensão mais profunda, mais cheia de nuances do que realmente significa ser resiliente, tanto lá na fantasia de uma galáxia muito, muito distante, quanto aqui, na vida real? Como essa perspectiva da guerra silenciosa por trás da atuação pode, de verdade, mudar nosso envolvimento com personagens complexos nas sagas que a gente tanto ama. Do nosso time, acessem a matéria original lá no portal TDW, o link está aqui na descrição. E, claro, tragam suas opiniões, continuem essa conversa com a gente lá nas redes sociais do portal TDW. Muito obrigada por embarcarem nessa análise conosco.